Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou dar continuidade à matéria sobre o uso da vírgula. Quando usar a vírgula? Eu já fiz um outro vídeo, primeiro vídeo, dando 8 dicas, 8 momentos em que você deve usar a vírgula. E hoje eu vou dar sequência àquele vídeo. Então, dica número 1. Você vai empregar a vírgula nos casos de orações coordenadas assindéticas. Observe o exemplo. As minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Então, o que eu observo? Quando eu tenho a sequência de orações coordenadas sem a presença de conjunções, eu coloco o quê? A vírgula para separá-las. Segundo caso, vamos usar as vírgulas nos casos de orações coordenadas sindéticas. Nós sabemos que as orações coordenadas sindéticas são de 5 tipos. Nós temos as adversativas, conclusivas, alternativas, aditivas e explicativas. Então, nem em todos os casos, é claro que vamos usar a vírgula, mas na maioria dos casos, como no caso das adversativas, conclusivas e aditivas, nós vamos usar a vírgula. Também no caso das alternativas, ora estudava, ora dormia. Eu tenho uma vírgula aí para separar. No caso da adversativa, ele ia à praia, vírgula, mas começou a chover. Eu empreguei a vírgula. Nos casos da aditiva, vai ser algo bem interessante que vai envolver a crise existencial de todos. Quando usar a vírgula antes do e? Quando liga duas orações coordenadas. Então, a grande questão. Então, preste atenção nesse caso. Quando eu tenho duas orações coordenadas aditivas, em que elas possuem o mesmo sujeito, eu não emprego a vírgula. Então, eu digo assim: Maria foi à feira e encontrou uma amiga. Qual é o sujeito da primeira oração? Maria. Na segunda oração, e encontrou uma amiga, o que aconteceu? Eu sei que eu vou classificar como sujeito desinencial, porém se refere ao mesmo sujeito da primeira oração. Então não há necessidade do emprego da vírgula. Mas se eu criar uma frase em que os dois sujeitos sejam diferentes e ligados pela conjunção e, eu tenho que empregar a vírgula. Então eu vou dar agora um exemplo simples. Eu digo: Maria foi à praia e sua mãe decidiu ir de repente. Olha aqui, eu usei, o sujeito da primeira oração foi Maria. Na segunda oração, o sujeito foi quem? Sua mãe. Então esse e, conforme o exemplo aqui embaixo, ele vai apresentar o que antes dele? Uma vírgula. Mas eu vou te dar um exemplo mais formal. Observe esse exemplo. O penúltimo a escolher pediu costeletas de carneiro com legumes. Eu, o último, como quisesse a mesma coisa, disse em inglês para o garçom: Me too. Então observamos aqui um texto mais complexo, em que apresenta o quê? A presença da vírgula, separando as duas orações coordenadas ligadas pela conjunção e. Agora o terceiro caso, quando eu vou separar orações intercaladas. Observe o exemplo. A religião insistia: é muito mais necessária nas repúblicas do que nas monarquias. Quantos verbos eu tenho nessa oração? Eu tenho 2 verbos, por isso eu tenho 2 orações. O primeiro verbo é o verbo insistir. Quando ele disse insistia, eu já tenho uma oração. Então ela está o quê? Intercalada. Ela veio no meio, separada por vírgulas. E a segunda oração está marcada pelo verbo é. Então eu tenho 2 orações dentro do mesmo período. E vão ser separadas pelo quê? Pelo emprego da vírgula. Se você fizer isso, construir várias orações, ou uma oração foi deslocada para o meio de um período, você tem que colocar essa oração o quê? Entre vírgulas. Quarto caso, você vai usar vírgulas para separar orações adjetivas explicativas. Observe o exemplo. O casal que mandava na casa não trabalhava. Como é que eu sei que essa é uma oração adjetiva explicativa? Toda vez que eu puder substituir o que
pelo o qual, a qual, os quais ou as quais, eu tenho aqui, com certeza, oração subordinada adjetiva. Ela vai ser explicativa quando ela vier o quê? Entre vírgulas. Então, veja a substituição pelo o qual. Veja como é que ficaria. O casal, o qual mandava na casa, não trabalhava. O quinto caso é quando você tiver uma oração subordinada adverbial iniciando o período composto. Então, observe o exemplo. Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto fabricara, já tinha os seus planos menos maus. Eu tive o quê? Esse exemplo, esse texto é de Guimarães Rosa, e ele iniciou com uma oração subordinada adverbial temporal. Então, essa oração veio, iniciou, coloquei automaticamente o quê? A vírgula. Então, você observou hoje 5 casos em que você vai empregar a vírgula. Mais os 8 casos do vídeo anterior, você vai ter aprendido muito. Eu vou deixar aqui embaixo para você, no feed, o meu material completo com dicas de quando usar a vírgula, porque você assistiu aos vídeos. Agora você vai ter a oportunidade de consultar a matéria sobre o uso da vírgula e você vai encontrar exercícios sobre a vírgula. Espero que esse material seja de real ajuda na sua vida, que você a partir de agora passe a entender quando você deve empregar a vírgula. Caso tenha dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido a esse vídeo até aqui. Não esquece de me seguir aqui no canal, tocar no sininho para receber as notificações e deixar um like para me ajudar, ok? Um beijo, obrigada e até a próxima aula.